dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Como é que está você? Dormiram bem? Eu estou bem, graças a Deus. Com a paz do Senhor sempre sobre nossas vidas, nós estaremos bem. Hoje nós estaremos iniciando a segunda parte do livro de 1 Samuel. Eu creio que nessa passagem nós vamos encerrar. Então, encerramos até Juízes de alguns livros pequenos. Tem livro que só tem um capítulo, nós encerramos lá no começo já. Já tem uns 2 anos, né? E agora vamos partindo para encerrar todos os livros até o, creio que março, abril de 2027, eu creio, né? E até lá nós fechamos a Bíblia completa. Aí vai ser, de vídeo vai ser uma Bíblia e meia, mais ou menos. Nós fechamos, né? E vamos lá. Agradecer a vocês por terem me incentivado, pelo apoio. Deixo o meu abraço a cada um de vocês, sem exceção, para dizer que eu fiz distinção de nome, viu? Amo a todos igual. Tem pessoas especiais, todo mundo tem, né? É o caso da Camila, Pouso Santos, Cristina Nogueira. E tem muito, olha, é isso que eu não gosto de falar. Pessoas especiais, né? Tem pessoas que estão comigo desde o primeiro vídeo. Então, eu não gosto de citar nome, mas são todos amados minha. Tem uns que não manda mensagem como antes lá no começo. Às vezes a gente esquece o seu nome, né? Da de Araújo. Essa manda todo dia. É 2, 3 mensagens por dia. Essa eu sou grato a Deus pela vida dela também. As pessoas vão nos cativando cada dia mais. Esse que eu citei o nome, não faz distinção, né? Talvez eu vou estranhar porque tem um nome que eu nunca citei. Nilma Aragão, tem ela no Zap todo dia. Eu envio mensagem, faço uma oração com ela. Todo dia, sem exceção. E eu nunca citei o nome dela aqui no vídeo, né? Então vamos lá. Vamos começar assim. Pai, obrigado por mais um dia, obrigado pela noite de repouso, pelo alimento, pelo sol que brilha todo dia, pelo chão que nós pisamos, pelo teto que nos cobre, pela tua graça, pela tua presença, pelo teu amor que é infinito. E agradeço principalmente por seu Senhor Deus Santo e não desistir de nós pecadores, Pai. Perdoa meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões, por óbvio pensamento e ignorância. Somos falhos, temos pecado, temos sido escrito nas minhas falhas, Pai. Perdoa da minha casa, perdoa da minha parentela. Pai, fala conosco hoje no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Também no livro do juiz, no livro do profeta Samuel, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Seja feita exaltação, precaução, purificação, seja feita a vontade do Senhor e não a nossa. O teu Espírito ia falar e não que nós queremos ouvir. Amém. Irmão, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9, é Paulo anunciando, né, no livro de Coríntios, ele se apresentando como um servo do Senhor chamado por Jesus Cristo. E ele põe para nós, para mim, para você, para o povo de Coríntios, os coríntios assim. Não confunda, eu vejo muitas as pessoas na Bíblia, nas igrejas, elas confundem muito. Eles falam Coríntias, é diferente. Aqui é Coríntios. Eu acho que eles confundem um país, uma nação, com um time. Diz assim, o qual vos confirmará também até o fim. Parece que ser irrepreensível no dia do nosso Senhor Jesus Cristo.
Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. Esse Deus que nos chamou para nos confirmar até o fim para sermos irrepreensíveis. Quando falo irrepreensível, para não termos falha, nem de que nos condenarem diante da palavra do Senhor, de dando nossa postura de cristão. Não falo cristão evangélico. Cristão, seja católico, seja espírita, seja qual denominação, ele seguindo a Cristo é cristão. O povo gosta de falar, eu sou crente. Não. Crente o diabo também é. Nós somos cristãos porque nós seguimos a Cristo. Outros falam, eu sou evangélico. Evangelho é aquele que segue o Evangelho. Não. Nós obedecemos o Evangelho de Cristo, mas nós seguimos a Cristo. Então ele nos confirma para nós sermos irrepreensíveis até o dia do Senhor, ou seja, até o dia que o Senhor voltar. Outra confirmação que o Senhor voltará. Fiel é Deus pelo qual foste chamado para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fiel é Deus que nos confirmou para estar em comunhão com seu Filho, com Cristo. Essa é a fidelidade de Deus, que nos aprovou, nos chamou e tem nos aprovado para andar em comunhão com Cristo até o dia da volta dele, até o dia dele. O dia que ele virá separar as ovelhas dos bodes. Quando ele vier limpar o celeiro. Até esse dia. Nós devemos esforçar e melhorar o nosso proceder para sermos chamados fiéis e irrepreensíveis diante do Senhor. Mensagem do apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8 e 9. Vamos agora para o livro do profeta Samuel. O livro do profeta Samuel, do primeiro, ele começa falando do reinado de Saul. Nós ainda estamos no reinado de Saul. Aqui, Davi, já rei, ungido pelo Senhor, chamado, escolhido pelo Senhor, mas, no momento, ele não é nem pastor de ovelha, é um rei ungido pelo Senhor. Mas o homem rejeitou a unção do Senhor, o homem, o rei, né, Saul. E persegue Davi. Então, Davi, ele não está pastoreando ovelha. Ele está tentando livrar as ovelhas do Senhor da mão do inimigo. Ele não é um bandido, mas está fugindo como se fosse um bandido. Porque o rei não agradou de Deus escolher ele para pôr no lugar. E foi muitas perseguições que Davi passou até chegar ao rei. Deus preparando Davi para as guerras que o povo de Israel, que ele iria enfrentar com o povo de Israel. Deus preparando Davi para apacentar as ovelhas dele, ou seja, o povo de Israel. E nos preparando para nós aprendermos com as lutas que os nossos antepassados tiveram, segundo as Escrituras, para que nós estejamos preparados para a luta, para as guerras do dia a dia. Porque a nossa guerra hoje é guerras espirituais. E quem peleia por nós é Cristo. No capítulo 23 fala, Davi livra a Keila. Keila deve ser uma maior nação, né? Então Davi, mesmo sendo perseguido, ele reuniu ali cerca de 400 homens, que eram ociosos, tinha dívidas, tinha causa com... Na realidade, era bandido. Mas pelo trato de Davi, eles se transformaram e passaram a ser
homens que ajudavam Davi, pessoas fugitivas. Nós vamos ver muito isso na Bíblia. Uns que entram na Bíblia para destruir o que Deus fez. Agora, homens que se uniram a Davi, que tinha dívida com o governo, tinha dívida com o homem, mas que se uniram a Davi se transformaram. Davi não tinha dívida com ninguém. Ele era um fugitivo. Ele era, aqui, apesar de ele ser chamado por Deus, por ele consistiu para apacentar o povo de Israel, mas agora ele era como um fugitivo, um bandido. Saul perseguia Davi por todos os lados, tentando matar, tirar a vida. Mas aquele que Deus chama, ninguém mata. Só quem tira do trono é Deus, no tempo e na hora dele. Foi Deus que escolheu Davi. Assim como ele escolheu Davi, escolheu Saul, ele não escolheu, né? O povo pediu um rei e Deus viu que o mais estava preparado era Saul. Esse é o homem, então unge ele. Mas ele foi ungido por Deus segundo a escolha do homem. Na hora que teve uma peleja, lá o povo escolheu, esse vai ser o rei. Então, mas ele errou, Saul errou. Ele fez tudo o contrário que Deus falou com ele através do profeta Samuel. Agora Davi está tentando suportar as afrontas, confiando em Deus, para fazer o melhor. Nós vamos ver mais na frente, Davi errou. Davi falhou. Mas nós não estamos aqui para julgar o erro de Davi, nem o pecado de Davi, para, através dele, ver os nossos pecados. E foi anunciado Davi dizendo: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam o celeiro. E consultou Davi o Senhor, dizendo: irei eu e ferei esse filisteu? Disse o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus e livrará da Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: eis que tememos aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os esquadrões dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor respondeu e disse: levanta e desce a Keila, porque te dou os filisteus na tua mão. Então Davi partiu com seus homens para Keila e pelejou contra os filisteus, levou os seus animais e fez grande estrago entre eles, e Davi livrou os moradores de Keila. E sucedeu que quando Abiatar, filho de Ameleque, fugiu para Davi em Keila, desceu com a espola na mão. E foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila, e disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, pois está encerrado, entrando na cidade de portas de ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo a peleja para que descesse a Keila, para cercar Davi e os seus homens. Sabendo, pois, Davi que Saul maquinava este mal contra ele, disse a Abiatar o sacerdote: traz aqui a esta. E disse Davi: ó Senhor Deus de Israel, teu servo de certo tem ouvido que Saul procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Entregar-me ao cidadão de Keila na sua mão. Dizer a Saul como teu servo tem ouvido? Ah, Senhor Deus de Israel, faz-o saber ao teu servo, e disse o Senhor: que será? Disse mais Davi: entregar-me-ão o cidadão de Keila, a mim e aos homens, nas mãos de Saul? Diz o Senhor: entregarão. Aqui, Davi livra uma cidade, livra um povo, mas eles sabem, Davi fica sabendo que ali
Saul estava procurando, sabendo que ele ia destruir a cidade para poder matar Davi e os seus homens. Agora imagina, uma cidade que Davi acaba de livrar da mão dos filisteus. O agradecimento que eles iriam dar a Davi era entregar na mão de Saul. Quando Davi consulta o Senhor disse, ele vem e eles entregarão a você, irmão. Olha a gratidão do homem para com aquele que livrou ele da mão dos filisteus, do exército mais numeroso, mais forte. Agora eles iriam, para agradar Saul, entregar Davi na mão dele. Mas nós vemos que o homem, quando ele é sincero, ele é reto perante o Senhor, todo mal que sobre Deus fala, Deus mostra, Deus avisa. Então Davi consultou ao Senhor, e o Senhor falou, ele virá assim. E esses homens que você livrou, eles vão te entregar na mão de Saul. Talvez a gente pense que foi ingratidão, mas talvez pelo exército de Saul, talvez a cidade estava fraca, tinha acabado de sair de uma peleja, né? Onde Davi derrotou os filisteus. Talvez o medo, a falta de confiança em Deus, o conhecimento de Deus, ia fazer eles fraquejar e entregar Davi. Talvez mais tarde ele pediu, perdoa, né? Mas tem medo, porque o exército de Saul é mais numeroso que o seu. E sabe por quê que eles faziam? Porque ele não conhecia quem estava com Davi. Ele não conhecia o Deus do céu. Se eles conhecessem, eles teriam fé e se unir a Davi, eu tenho certeza que Deus ia proteger eles, ia livrar. Não ia destruir Saul porque ainda não era o momento. O momento de Saul não tinha chegado. Mas tudo isso aconteceu para chegar o tempo de Saul, pelas suas mãos mesmo, se destruir e Davi tomar posse do reino. O tempo, irmão, não é o tempo bom, não é o tempo nosso. O tempo é de Deus. Então Davi se levantou e os seus homens, uns 600, saíram de Keila e fugiram para onde puderam. Porém, sendo anunciado a Saul que Davi escapara de Keila, cessou de sair contra ele. E Davi permaneceu no deserto. Aqui Davi continua fugindo, está no deserto. Sabe Deus como passa uma pessoa fugitiva no deserto. Irmãos, quem já passou por aflições nessa terra sabe. Eu, quando, na minha última profissão, nessa outra empresa, eu cheguei a ficar na estrada e dar socorro, em lugar longe de acesso, dormindo dentro do bagageiro de ônibus, que não tinha hotel, perto era trecho, pouco alimento. Cheguei uma certa alimentar com o rio, e depois de muito tempo eu fiquei sabendo que era sujo, mas já tinha acontecido. E tinha 2 pés de goiaba bonito, meu alimento para as goiabas. Até o horário do ônibus, só tinha um horário de ônibus. Um que ia, outro que voltava, até eles passarem. Mas Deus, ele dá providência. Ele providenciava. Só que eu não sabia, era a primeira vez que eu tinha ficado nascendo no trecho igual eu fiquei dessa vez. Passava caminhoneiro, outras empresas de ônibus, o motorista parava, perguntava, alimentou, não dá não. E ao chegar em outra cidade, eles mandavam ou eles encontravam outros companheiros, eles traziam alimento, trazia lanche, trazia água, almoço. A empresa que eu trabalhava,
ela não tinha, ela só tinha um horário. E estava longe do ponto de apoio. A gente passa por aflição. É para a gente, Deus nos moldando para coisas que acontecem e que podem acontecer na nossa vida. E para a gente ensinar as pessoas que Deus é tudo na nossa vida. Então assim foi com Davi. Assim foram com os homens de Deus perseguidos. Eu não estava sendo perseguido, mas estava trabalhando ali para ter responsabilidade com o trabalho que eu escolhi, com a empresa que me contratou. Ali foi um aprendizado para mim ter responsabilidade com o meu lar, com minha família. É através dessas coisas que aconteceram na minha vida, sempre fui responsável. Mas acontece isso para a gente ter mais responsabilidade, mais amor com a família e com as pessoas. Quando passa uma pessoa mendigando, a primeira coisa que você vai pensar é quando você estava lá naquele erro. Tinha dinheiro, eu tinha na época, tinha. Mas comprar como? Aonde? Mas Deus mostrando que o socorro vem. Então, se você passa uma aflição, passa luta, passa necessidade, se você é perseguido, a tua proteção é Deus. O teu alimento, Deus vai prover. Se as portas fecharam. Se a doença bateu, Deus vai te curar. Nunca esqueça de se pegar com Deus, na mão de Deus. É Ele. Então, Davi, tudo que ele fez foi confiado em Deus. Confiado na unção que Deus mandou através de Samuel, pôs em cima dele. Aquela unção fortaleceu mais Davi. Que nós vemos que era um jovem, talvez um menino jovem, forte, porque ele apacentava e defendia as ovelhas de seu pai. E foi aí onde Deus viu a diferença do homem. Uma criança, na época, uma criança, cuidando da ovelha como se estivesse cuidando da própria vida. Aí onde Deus viu, olhando, Deus olha, Deus vê tudo, porque é o culto do homem, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudo que Davi passou ali. Ele mesmo passando por luta, por sereno, chuva, sol, frio, mas ele não deixava de louvar o Senhor. Ele não deixava de agradecer o Senhor por aquelas lutas, por aquelas dificuldades que ele passava. Então Deus falou, esse homem, ele é diferente. Esse homem serve para apacentar o meu povo de Israel, para guerrear as minhas guerras. Deus te chama, irmão, para você ser um obreiro de valor, para ser um servo diferenciado. Ele está te vendo, ele sabe a sua diferença. Assim foi com Paulo também. Essa é a palavra de 1 Samuel capítulo 3. Vamos orar. Pai, obrigado por mais um dia, por mais um vídeo. Pai, está aqui na tua presença, teus filhos, tuas filhas, a nossa vida, Pai, nas tuas mãos. Pedindo ao Senhor graça, misericórdia, socorro, Pai. Porque o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Abençoe teus filhos, fortalece ter saúde. Que a paz do Senhor venha reinar no nosso lar. Obrigado, Senhor, por mais uma vida. Obrigado por cada vida, Pai, que está conosco. Irmãos, a última profecia da Bíblia para se cumprir é a volta de Jesus Cristo. Ele voltará. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, mas ele voltará. Temos é que estar nos preparando para encontrar com ele. Jesus te ama, eu também te amo, em Cristo Jesus. Que Deus abençoe. Uma boa terça-feira. Fica na paz do meu Espírito. Um abraço, irmão Jorge.